mais uma reflexão de caminhar na graça. Refletirmos sobre o propósito de Deus, a vontade de Deus, a maneira como nós devemos viver neste mundo, é o que nos irá conduzir na vontade de Deus. Nós não somos chamados, é isso que a gente precisa entender. Nós não somos chamados para vivermos uma religião. Não se trata dos nossos rituais religiosos, não se trata das coisas que nós fazemos, mas se trata da compreensão de quem somos. Compreendermos quem somos é que nos conduzirá a vivermos a vontade de Deus, a expressarmos o amor por Ele, a expressarmos que nós somos gratos pela obra que Ele realizou, sem qualquer merecimento de nossa parte. Isso é o que a gente precisa entender. Isso não se trata de religiosidade, mas se trata de compreendermos quem somos, compreendermos a obra de Deus em nossas vidas e entendermos o nosso papel neste mundo. O porquê precisamos fazer as coisas. E não é na intenção de fazer algo para alcançar um favor, para ser abençoado, para que Deus nos guarde e nos proteja, não é por isso. Nós precisamos entender que somos chamados para revelarmos o reino. Somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, como está na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É disto que trata o que Jesus ensinou, o que ele pregou, e nós precisamos entender isso, pois se entendermos, a gente vive e não faremos o que não devemos, mas faremos segundo a natureza que nós recebemos. Paulo, escrevendo a Tito, diz que a gente não deve se associar com o corrupto, ou seja, com aquele que desvirtua, que corrompe o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o aspecto que a gente precisa entender. Ele diz assim lá em Tito 3, versículo 9 a 11, diz assim: mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisão entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela. Pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. E lá no 14 diz assim, que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Então nós precisamos entender. Nós não estamos aqui para perder tempo com coisas fúteis, com coisas tolas, com coisas que não têm nada a ver com o Evangelho. Nós precisamos focar no Evangelho, focar no propósito, na vontade de Deus, na maneira como devemos viver, na unidade do Espírito, no revelar de nosso Deus ao mundo, sendo imitadores de Cristo. Nós precisamos, para fazer isso, compreender quem somos, compreender o que recebemos de Deus, compreendermos que somos de Cristo, que estamos nele, que ele está em nós, que fomos feitos à sua imagem, que temos a mesma mente, fomos feitos um novo ser, recebemos um novo coração. Agora não mais para viver segundo a maldade do nosso coração natural, mas precisamos nos despir da velha natureza, da natureza humana, e nos revestirmos de Cristo para vivermos neste mundo como Cristo, revelando e manifestando o reino de Deus. Agora, se alguém anda de forma contrária, nós devemos corrigir, admoestar, mas se essa pessoa insiste em viver, em causar divisão, em provocar divisão entre os irmãos, é melhor não nos associarmos com eles. Nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida útil na prática da bondade, no revelar da misericórdia, da graça de Deus. Nós estamos aqui para revelarmos as virtudes de Deus, não para viver na futilidade do pensamento natural, não na ganância, não no egoísmo, não na arrogância, não no buscar o próprio interesse, mas revelarmos Deus ao mundo. Esse é o nosso propósito, essa é a razão do nosso viver. E falarmos da sua salvação, falarmos do Cristo, das boas novas do Evangelho, da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente precisa, antes de mais nada, vivermos esse Evangelho, para que
as pessoas vendo possam dizer: fala como quem tem autoridade. Pois a nossa vida traduz o que falamos. E é isso que a gente precisa entender. Não se trata de religião. As nossas reuniões devem ser vistas como um momento para crescermos, para amadurecermos, para aprendermos acerca do Evangelho, acerca da vontade de Deus, e assim a gente possa crescer, amadurecer e rejeitar. Mas nós precisamos entender, não podemos nos associar com os corruptos, com aqueles que não anunciam o Evangelho, não vivem de forma que manifeste as virtudes de Deus, mas expressam simplesmente religiosidade, hipocrisia, mentira, que são adúlteros, que são hipócritas, que são mentirosos. A gente precisa corrigir essas pessoas, ensiná-las sobre a vontade de Deus, mas não nos associar, para que elas, podendo se arrepender, possam se converter de fato ao Evangelho e viver o reino de Deus segundo a vontade de Deus. Que a gente cresça, que a gente amadureça e a gente entenda que não se trata do outro, mas do nosso compromisso com o Pai, com a sua vontade e com o revelar do seu reino, não agindo segundo a corrupção deste mundo, mas sendo expressão de Cristo para revelarmos o nosso Deus e enchermos a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.